Só quem come por ansiedade entende essa sensação. Não é fome. É inquietação. É aquela energia que parece pequena no começo, mas vai crescendo por dentro. Às vezes é agitação. Você anda pela casa. Abre o celular. Fecha o celular. Levanta. Senta. Outras vezes é silêncio. Por fora você está normal, mas por dentro existe uma tensão contínua. Um pensamento que não termina. Uma preocupação que não desliga. E de repente, surge a vontade. Não porque você quer saborear algo, mas porque precisa fazer alguma coisa com aquela sensação. Só quem já viveu isso entende. A comida parece organizar o caos por alguns minutos. E esse alguns minutos vira hábito. Se você já se reconheceu nesses primeiros segundos, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos que entram na experiência real de quem vive esse tipo de padrão, sem simplificar demais e sem tratar como falta de força. Agora vamos falar do que só quem passa por isso percebe. Só quem come por ansiedade entende que a vontade não aparece no estômago. Ela aparece no peito, ou na garganta, ou na cabeça. É um desconforto difuso. Você tenta ignorar, tenta continuar o que está fazendo, mas a mente fica voltando. Pega alguma coisa, só um pouco. Vai ajudar. Só quem vive isso sabe que não é sobre sabor, é sobre sensação. Às vezes você nem quer algo específico, só quer mastigar, quer ocupar a boca, quer fazer algo repetitivo, como se o movimento externo ajudasse a conter o movimento interno. E tem outro detalhe que quase ninguém fala. Às vezes a ansiedade não é explosiva. É constante. É aquela preocupação de fundo. Você pensa no que precisa resolver amanhã, no que pode dar errado, no que poderia ter feito diferente. Sua cabeça nunca está completamente em repouso. E quando finalmente existe um intervalo no dia, a ansiedade aparece inteira. E junto com ela, a vontade. Só quem come por ansiedade entende que o impulso parece lógico, porque naquele momento, realmente parece que vai ajudar. E ajuda, por alguns minutos. O problema é que o alívio é curto, e a tensão volta. E quando volta, você já sabe qual estratégia usar. Se você percebe que essa dinâmica acontece com frequência, e que muitas vezes você nem identifica que é ansiedade, só percebe a vontade, existe um trabalho mais profundo por trás disso. Na ferramenta que organizei, eu aprofundo exatamente esse padrão. Como reconhecer a ansiedade antes que ela vire impulso e como criar outras formas de estabilização. Ela não trata o comportamento como falha. Ela organiza o processo por trás dele. Se você quer começar a entender esse mecanismo com mais estrutura, ela está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos aprofundar o que realmente está acontecendo nesse tipo de ansiedade. Quando falamos de ansiedade aqui, não estamos falando apenas de crise intensa. Estamos falando de estado interno. Ansiedade é antecipação. É o corpo e a mente operando como se algo precisasse ser resolvido o tempo todo. Às vezes ela é acelerada. Coração um pouco mais rápido. Pensamento pulando de assunto em assunto. Impaciência. Urgência para fazer algo. Outras vezes ela é silenciosa. Você está aparentemente tranquila, mas existe um ruído constante no fundo. Uma preocupação leve que nunca desliga completamente. O problema é que a ansiedade gera ativação, e ativação prolongada cansa. Quando o sistema fica ativado por muitas horas, ele busca descarga. Algumas pessoas descarregam falando demais, outras se mexem, outras roem unha, outras comem. Comer funciona porque ativa a sensação de prazer e de foco momentâneo. Quando você mastiga, seu corpo entra em um ritmo repetitivo. Esse ritmo cria a sensação de organização. É quase como se a ação física competisse com o pensamento acelerado. Por alguns minutos, a ansiedade diminui. O corpo recebe sinal de recompensa. O cérebro aprende. Isso ajuda. Só que o que ajuda é o deslocamento da atenção, não a resolução do que estava gerando a ativação. Então a atenção retorna. E quando retorna, a memória da estratégia está ali. Isso é importante entender. Você não está comendo porque está nervosa demais. Você está usando uma ferramenta rápida para regular a ativação interna. E quanto mais frequente a ativação, mais frequente a busca por regulação. O ponto central não é eliminar a ansiedade. É aprender a reconhecê-la antes que vire impulso automático. Agora vamos falar de sinais específicos, porque quem vive isso costuma não perceber que é ansiedade, só percebe a vontade. 1. Vontade urgente e específica.
Quando a vontade surge, ela parece urgente. Não é um "se tiver, eu como". É um "eu preciso agora". Às vezes existe fixação em algo específico. Não é qualquer alimento, é aquele. Isso acontece porque o cérebro associa certos alimentos com recompensa mais rápida. A urgência não é fome, é ativação buscando descarga. 2. Dificuldade de ficar parada depois que o impulso surge. Você levanta, anda, abre o armário, fecha, abre de novo. Não porque decidiu, mas porque está inquieta. A ansiedade cria movimento e o corpo tenta acompanhar. Comer vira a forma final de canalizar essa energia. 3. Pensamento repetitivo antes do episódio. Antes do impulso, existe pensamento circular. Você revisita conversas, recria cenários, imagina possibilidades, se preocupa com algo que ainda nem aconteceu. E esse pensamento não para sozinho. Ele vai acumulando tensão. A comida interrompe temporariamente essa repetição, mas não resolve a origem. 4. Sensação de merecimento após dia estressante. Depois de um dia mentalmente pesado, surge a frase: "eu mereço". Não é só recompensa, é compensação. Você sente que sustentou tensão demais e precisa de algo que sinalize alívio. Esse padrão é muito comum em quem vive sob pressão constante. A comida vira marcador de pausa. 5. Culpa que aparece rápido demais. Quando o episódio termina, a culpa vem quase instantânea. Isso indica que não era fome fisiológica, era tentativa de regulação. E como a regulação não resolveu a causa, a mente volta para a análise crítica. Esse ciclo rápido, tensão, impulso, alívio curto, culpa, é característico de ansiedade sendo regulada com alimento. Percebe que em nenhum desses sinais a comida é protagonista. Ela é ferramenta. O protagonista é o estado interno. Se você se reconheceu em mais de um desses pontos, talvez o comportamento não seja falta de controle. Talvez seja ansiedade sem estratégia alternativa. E isso muda completamente o ponto de partida. Quando alguém percebe que come por ansiedade, normalmente tenta resolver de duas formas. Primeira, eliminar completamente o alimento que associa ao impulso. Segunda, tentar ser mais forte. Mas a ansiedade não desaparece com proibição. Ela encontra outra saída. Se você tenta controlar apenas o comportamento, mas ignora o estado interno, cria tensão extra. E tensão alimenta a ansiedade. Outro erro comum é ignorar os sinais iniciais. Você só percebe quando a vontade já está grande. Mas a ansiedade quase sempre dá avisos antes. Pequenas inquietações, impaciência, pensamento acelerado, sensação de aperto leve. Se você só age quando o impulso já está intenso, fica mais difícil redirecionar. A ansiedade precisa de manejo precoce, não de repressão tardia. O problema não é comer por ansiedade, é não reconhecer que é ansiedade. Sem reconhecimento, a estratégia continua invisível. E o que é invisível parece inevitável. Se você se identificou com esses sinais e percebe que precisa aprender a reconhecer a ansiedade antes que ela vire impulso, a ferramenta que organizei aprofunda exatamente esse processo. Ela ajuda você a mapear seus próprios sinais de ativação, ampliar repertório de regulação e estruturar respostas mais conscientes. Não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre saber o que fazer quando ela começa. Se você quer trabalhar isso de forma organizada, ela está no primeiro comentário fixado. Agora vamos fechar essa conversa com clareza. Talvez você tenha passado anos acreditando que o problema é gostar demais de comer. Mas talvez o problema seja não ter aprendido a lidar com ativação interna. Ansiedade não é defeito. É mecanismo de antecipação. Ela tenta proteger. Ela tenta preparar. O problema começa quando ela fica constante. E quando constante, o corpo busca alívio. Se a única estratégia aprendida foi comida, é natural que ela apareça. Não como sabotagem, mas como tentativa de estabilização. Você não é incoerente. Você está tentando regular algo que não aprendeu a nomear. O primeiro passo não é cortar alimentos, é reconhecer sinais. É perceber quando o pensamento acelera, quando o corpo fica inquieto, quando a tensão sobe, e perguntar: o que está ativado agora? Essa pergunta muda o ponto de partida, porque você sai do julgamento e entra na observação. Ansiedade não precisa ser combatida como inimiga, precisa ser entendida como sinal. Sinal de que algo está exigindo atenção. Às vezes é excesso de responsabilidade. Às vezes é preocupação acumulada.
Às vezes é medo de não dar conta. Às vezes é apenas o hábito de estar sempre alerta. Quando você começa a reconhecer isso, a comida deixa de ser solução automática. Ela pode continuar existindo, mas não como única saída. E talvez o mais importante seja isso. Você não precisa esperar o impulso desaparecer para agir diferente. Precisa aprender a identificar quando ele começa. A mudança não acontece no auge da ansiedade. Acontece no início dela. E isso é habilidade, não força bruta. Se esse tipo de análise mais profunda sobre comportamento faz sentido para você, deixa um like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que tratam ansiedade e alimentação com maturidade e estratégia. Talvez você não precise de mais controle. Talvez precise de mais consciência do que está acontecendo antes da vontade aparecer.